A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. O assunto do vídeo de hoje, irmãos, será as três vozes dos três anjos de Apocalipse. Esse assunto, irmãos, se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 em diante. Eu quero aqui, irmãos, iniciar esse assunto dizendo que eu entendo que esses três anjos, que traz essas três mensagens, eles não estão se referindo a anjos literais. Porém, irmão, se refere à igreja. Quando eu digo que se refere à igreja, não estou dizendo que seja a igreja A, B ou C, ou uma denominação A, B ou C, mas é a igreja de Cristo, né? Todos aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo e que não apostata da sua fé. É o corpo de Cristo. Não estou me referindo aqui que esses anjos, nos revele alguma determinada religião, porque nós vemos hoje, irmãos, que muitas denominações, quando fala, desse assunto, elas vai querer associar esses três anjos, a determinada religião, a determinada denominação. E no decorrer do vídeo aqui, os irmãos vão entender o porquê que esses três anjos que carregam três mensagens, para o tempo do fim, esses três anjos não são anjos literais, porém, nos revela a igreja. Então, irmãos, nós vamos ler aqui, começar a leitura no livro de Apocalipse 14, verso 6 em diante. Ó. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, tribo e língua e povo. Então, irmãos, aqui no verso 3 já deixa claro para nós entender que esses anjos, que vão carregar essas três mensagens, eles nos revela a igreja e não anjos literais. Veja, irmãos, que é dito que esse anjo ele tem um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. Irmãos, a quem Jesus Cristo deu autoridade para pregar evangelho? Foi para os anjos? Claro que não, irmãos. Antes de Jesus partir, ele disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, ide anunciar o evangelho, a todas as nações. Então, irmãos, a ordem de anunciar o evangelho que Cristo deu para anunciar o evangelho a todas as nações, ele começou dando aos seus discípulos quando ele ressuscitou, e não a anjos literais, ó. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. Então, irmãos, não podemos entender que vai ser um anjo literal que vai pregar o evangelho, que vai anunciar as últimas coisas, Não, irmãos, isso Deus deu para os discípulos dele antes de partir. Ele disse para ir pregar o evangelho a todas as nações, e fazer discípulos. Ele disse para os primeiros discípulos. E no decorrer dos anos, irmão, é nós que anuncia o evangelho. Então, irmãos, o evangelho é dado não a anjos literais, porém ao povo de Deus para proclamar. Então, aqui no verso 6, já fica claro, Nós entendemos que o evangelho quem tem que pregar é a igreja, Esse anjo aqui, ele simboliza a igreja. Quando nós olha lá no assunto de Cornélio, e Pedro, nota que um anjo apareceu para Cornélio. O que o anjo disse? Para Cornélio mandar chamar Pedro. O anjo já não estava ali? Já não podia ter anunciado o evangelho ali para Cornélio? Mas não, o anjo mandou Cornélio ir lá buscar Pedro. E Pedro anunciou, o Cornélio ali recebeu o dom do Espírito Santo, e foi batizado. Então, irmãos, quem anuncia o evangelho é a igreja, é o povo de Deus. Então, quando fala desses três anjos aqui que vão carregar essas três mensagens, então, irmãos, entendamos que é a igreja de Cristo no último dia que vai estar dando os últimos recados para o povo. Então, irmãos, vamos ler aqui no verso 7 e já entrar no assunto dessas três mensagens. Ó, verso 7. Dizendo com grande voz, quem está dizendo? O primeiro anjo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então nós notamos, irmãos, que esse anjo que carrega essa primeira mensagem, ele está pedindo para o povo temer a Deus e dar glória a Deus,
E depois vai dizer: e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Então, irmãos, esse anjo aqui está chamando, né, o povo a adorar o verdadeiro Deus. Está chamando o povo a buscar o temor de Deus e a temer a Deus. Pode, irmãos, parecer palavras simples, sem muita revelação, mas esse anjo aqui, irmãos, essa mensagem vai nos revelar o quê? A restauração de todas as coisas, vai nos revelar a restauração da adoração ao verdadeiro Deus. Nós nota que aqui está dizendo: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água. Qual Deus que fez o céu, né? A terra, o mar, as fontes de água? É o Deus que nós serve. Então, irmãos, fica aqui uma dúvida: por que nessa mensagem está chamando o povo a adorar a Deus? Irmãos, porque no tempo do fim será um tempo de grande apostasia. O homem estará, irmãos, adorando o Deus do anticristo. Outro Deus, um Deus falso, vai estar sendo ensinado na terra. Então, irmãos, a igreja tem a missão de fazer o povo voltar a adorar o Deus verdadeiro. Os irmãos notam que lá no livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele ensina que a volta de Jesus Cristo ela não se dará sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. E se manifeste o homem do pecado. O que é o homem do pecado? É o anticristo. Então, irmãos, antes de Jesus Cristo voltar, tem que acontecer essas coisas. O anticristo ele aparece e vai haver uma grande apostasia. O que é apostasia? É abandono da fé. As pessoas vão estar deixando de seguir o Deus verdadeiro. E nesse tempo, irmãos, essa mensagem revelada na voz do primeiro anjo é uma mensagem para o povo voltar a adorar esse Deus verdadeiro, para não dar crédito ao Deus do anticristo. Irmãos, para nós entender melhor essa mensagem aqui do primeiro anjo, é bom, irmãos, nós ler aqui 13 de Apocalipse, né? Porque em 13 de Apocalipse é revelado que a besta ela tem uma boca arrogante que vai proferir blasfêmias. E essas blasfêmias é o quê? O que o reino do anticristo vai ensinar são palavras, irmãos, que vão contra a verdade, que vão contra a palavra de Deus, que vai levar o homem à apostasia. Então, irmãos, nós vamos ler aqui em 13 de Apocalipse e vamos conectar isso à voz do primeiro anjo, da primeira mensagem, ó. Verso 1 em diante, capítulo 13, verso 1 em diante. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Ó, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, e sua boca como de leão. E o dragão, quem é o dragão? O diabo, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte. A sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. Veja bem, irmãos, a terra, aqueles que habitam na terra, eles estão se maravilhando com a besta, certo? E como eles estão se maravilhando, eles vão apostatar também. Então aquele primeiro anjo, irmãos, ele tem a missão que Elias teve. Israel, na época ali do rei Acabe, de Jezabel, Israel se corrompeu. Se corrompeu. Então, qual foi a missão do profeta Elias? Fazer o povo se converter ao Deus verdadeiro, certo? E deixar de seguir Baal. Qual vai ser a missão da igreja no tempo do fim, revelado na voz do primeiro anjo? Fazer o povo, irmãos, adorar o verdadeiro Deus, porque o anticristo vai estar pregando um Deus falso, irmãos. A missão da igreja é restaurar o verdadeiro evangelho, é restaurar a adoração ao verdadeiro Deus. Os irmãos notam que uma das duas testemunhas ela é tipificada em Elias. Qual foi a missão de Elias no passado, irmãos? Converter o coração dos homens a Deus. Esta também vai ser a missão do povo de Deus no tempo do fim, irmãos.
converter o coração dos homens a Deus, porque é um tempo de extrema apostasia. Então, irmãos, vamos continuar aqui a leitura. Ó, verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Irmãos, aqueles que no tempo do fim estiver adorando a besta e o Deus do anticristo, na realidade eles estarão adorando o dragão, o diabo. E o que fala ali na voz do primeiro anjo? Adorai aquele que fez o céu e a terra, certo, irmãos? Por que está chamando o povo a adorar aquele que fez o céu e a terra? Porque o povo, irmãos, vai estar adorando o diabo no tempo do fim. Então, irmãos, a igreja, a voz do primeiro anjo que nos revela a igreja de Cristo, ela é para quê? Para despertar o povo, para livrar o povo da apostasia. Em outras palavras, nós vamos ensinar para os homens, né? Deixe de adorar esse Deus falso, vem e adora o Deus verdadeiro. Ó, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Ó, quem pode batalhar contra a besta? Olha bem, irmãos, como o povo, no tempo do fim, vai estar cego a respeito do reino do anticristo. Ó, verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Irmãos, todo o ensino da religião do anticristo serão coisas blasfemas contra Deus. Vai blasfemar o nome de Deus, vai negar o Filho de Deus, vai negar o sacrifício de Cristo. Nota que lá na metade da última semana profética, o anticristo, o príncipe que há de vir, faz cessar o sacrifício contínuo, não o literal, mas a realidade dele, que é Cristo. Então, irmãos, a crença do reino do anticristo vai negar o sacrifício de Cristo, vai negar Cristo. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, ó, e deu-lhes o poder para continuar por 42 meses. É a segunda parte da última semana profética. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Veja bem aqui, irmãos, a besta ela abre a boca em blasfêmia contra Deus. Isto nos revela o quê? Apostasia, certo, irmãos? E essa apostasia, né, que o povo vai estar seguindo no tempo do fim, é uma blasfêmia contra Deus. Ó, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, ó, e dos que habitam no céu. Quem que habita no céu? Pai, Filho e o Espírito de Deus. Certo, irmãos? Ó, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. É o tempo da grande tribulação. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, ó. Ó, verso 8, irmãos. E adoraram-na, adoraram quem? A besta, ó. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, irmão, nota que aqui está dizendo que todos que habitam sobre a terra vai adorar a besta. Certo, irmãos? O povo vai estar adorando, na realidade, Satanás, vai estar adorando o diabo. Então, os irmãos notam que esse primeiro anjo, ele diz, ó, temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? Nesse tempo, irmãos, o homem vai estar temendo o Deus do anticristo, vai estar dando glória para um Deus falso. Então, irmãos, aqui esse anjo nos revela o quê? A missão da igreja no tempo do fim, que é converter o coração dos homens a Deus e livrar os homens da apostasia, certo, irmãos? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então, irmãos, quando o Deus do anticristo estiver na terra, né? Quando o anticristo estiver na terra e pregando um Deus falso, a igreja tem a missão, irmãos, de pregar e ensinar quem que é o Deus verdadeiro e dizer vinda é a hora do seu juízo, porque quando o anticristo se manifestar, está próximo a vinda de Cristo. E os irmãos recordam agora o que eu falei no início, que o apóstolo Paulo ensinou aos Tessalonicenses, que a volta de Cristo não se dará sem que primeiro venha a apostasia, abandono da fé, falsa religião, falso profeta, e se levante, né, e se manifeste o homem do pecado, o anticristo.
Então, antes de Cristo voltar, irmãos, tem que se levantar, tem que vir a apostasia, que está ligado ali à besta da terra, e tem que se manifestar o homem do pecado, o anticristo, que está ligado à besta do mar. Certo, irmãos? E quando ele se manifestar, né, com prodígios de mentira, de tudo mais, a missão da igreja é essa: chamar o povo a adorar o verdadeiro Deus, ao povo a se converter para o verdadeiro Deus, certo, irmãos? Então, eu imagino que os irmãos já entenderam aqui, né? A voz do primeiro anjo. O que ela nos revela? É a igreja chamando o povo a se converter, a deixar de adorar um Deus falso do anticristo para adorar o Deus verdadeiro. Por isso é dito, né? E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Os irmãos, nota, eu quero compartilhar uma coisa interessante aqui, ó. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quando os irmãos analisa a primeira, segunda, terceira e quarta trombeta, elas estão atingindo o que as 4 primeiras trombetas atingem? Elas atingem o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso é para o povo entender que Deus que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas vai estar ferindo elas, porque ele tem domínio sobre a terra, o céu, né, sobre as águas, né? Ele é o criador de todas as coisas, e não aquele Deus falso do anticristo. Então, irmãos, vamos seguir aqui para a voz do segundo anjo. Verso 8. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, irmãos, o segundo anjo aqui está nos revelando que a queda da grande Babilônia. A grande Babilônia, ela é chamada de grande cidade, ou seja, não está dizendo aqui especificamente uma religião, igreja católica, Meca, nada disso. A grande cidade, a grande Babilônia aqui que vai cair, que está sendo anunciada a queda, irmãos, é a Jerusalém apóstata do tempo do fim, porque a Jerusalém apóstata do tempo do fim, irmãos, ela vai prostituir a sua fé, certo, irmãos? Os irmãos notam que lá no assunto das duas testemunhas, é dito que os corpos das duas testemunhas jazerão mortos, né? Na praça da grande cidade. Nota aqui, irmãos, que a Babilônia é chamada de grande cidade, ó. Caiu Babilônia, aquela grande cidade. E lá no assunto das duas testemunhas vai dizer que os corpos das duas testemunhas jazerão mortos, né, na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde o seu Senhor também foi crucificado. Irmãos, aonde o Senhor das duas testemunhas, né, que é Jesus Cristo, aonde que ele foi crucificado? Lá em Jerusalém. Então, irmãos, quando fala de grande cidade, está nos referindo ao quê? A Jerusalém de baixo, que nos revela o quê? A Jerusalém apóstata, certo, irmãos? Então, o que vai acontecer no tempo do fim? Jerusalém, ela vai se unir com as 10 nações que estão reveladas nos 10 chifres da besta. Aquelas 10 nações são nações, irmãos, apóstata também. Aquelas 10 nações reveladas nos 10 chifres da besta são 10 reinos, né, que estarão sob o comando do anticristo, certo, irmãos? E essas 10 nações, Jerusalém, no tempo do fim, vai se apostatar com ela. Os irmãos notam, né, que lá em, acho que é 16 de Apocalipse, vai dizer, né, que a grande meretriz é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então lá, em 16 de Apocalipse, ela está sendo chamada de Grande Babilônia, de grande meretriz de meretriz e de grande cidade. E lá no assunto das duas testemunhas deixa claro, a grande cidade é quem? É Jerusalém,
dessa terra, porque foi lá que o Senhor das duas testemunhas, Jesus Cristo, foi morto e crucificado. Então, irmãos, Jerusalém no tempo do fim, ela vai se unir com aquelas 10 nações ali que estão sob o comando do anticristo. E a Jerusalém de baixo, irmãos, essa Jerusalém apóstata, também vai perseguir o povo santo no tempo do fim. Só que, irmãos, essa união dessa Jerusalém apóstata no tempo do fim com o reino da besta, irmãos, vai ser algo que não vai dar certo. Essa grande meretriz, a Jerusalém da terra, ela vai cair. E isso é anunciado aqui, na voz do segundo anjo. A voz do segundo anjo está dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, os irmãos notam que muitas nações, né, vão prostituir a sua fé por causa de Jerusalém. A Jerusalém apóstata, irmãos, do tempo do fim, que vai estar aliada ali, né, às 10 nações reveladas nos 10 chifres da besta, né, ela vai fazer muitas nações, né, negar sua fé, prostituir, né, se prostituir espiritualmente. Então, irmãos, é dito aqui, ó, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Essas nações, irmãos, que acompanhar Jerusalém apóstata, né, no tempo do fim e acompanhar o reino do anticristo, elas serão castigados com as 7 taças da ira de Deus. Por isso que fala aqui, irmãos, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Deus, ele vai se irar com essas nações que se prostituir com Jerusalém no tempo do fim e com as nações, né, revelado ali nos 10 chifres da besta, né, que são nações que estão sob o comando do anticristo. Então aqui, irmãos, o verso 2 vai nos dizer o quê? Vai nos revelar a queda da grande Babilônia. E aonde, irmãos, que nós vamos ver a queda da grande Babilônia em Apocalipse? Lá, irmãos, na 7ª taça da ira de Deus. Então, irmãos, nós vamos ler aqui sobre a 7ª taça da ira de Deus, para nós poder entender a queda dessa grande Babilônia, que é a Jerusalém apóstata do tempo do fim. Ó, Apocalipse capítulo 16, verso 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Ó. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Então, irmãos, está dizendo aqui que na 7ª taça da ira de Deus, a grande cidade, ela se fende em 3 partes. Quem que é essa grande cidade? Eu já expliquei para os irmãos. O segredo, para nós saber quem que é essa grande cidade, está ali no assunto das 2 testemunhas. Por quê? Porque os corpos das 2 testemunhas vão jazer morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde o seu Senhor foi crucificado. Então, irmãos, onde Cristo foi crucificado? Em Jerusalém. Então, irmãos, está falando da Jerusalém apóstata do tempo do fim. Então, irmãos, no castigo da 7ª taça, a grande cidade, que é a Jerusalém apóstata do tempo do fim, ela se fende em 3 partes. Ó, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Então nós estamos vendo aqui também outro castigo, a queda da cidade das nações. Quais nações? As nações que estão aliadas ao anticristo, as nações que prostituíram a sua fé por causa da Jerusalém apóstata. Ó, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então nota aqui, irmãos, que Deus está se lembrando dessa grande Babilônia, né, que é a Jerusalém apóstata do tempo do fim, para dar o cálice, né, do vinho da sua indignação, irmãos. Então veja bem,
Jerusalém apóstata do tempo do fim, ela vai ser castigada, irmãos. Então, os irmãos, quando olham em 16 de Apocalipse, vai notar que a grande meretriz, ela também é chamada de Grande Babilônia e de Grande Cidade. E é através da expressão grande cidade que nós entendemos que ela se refere a Jerusalém apóstata do tempo do fim. Por que, irmãos, ela é comparada a uma prostituta? Porque ela vai se prostituir, irmãos, com o Deus falso do anticristo, com as nações, irmãos, que estão aliadas ao anticristo. E essa Jerusalém apóstata do tempo do fim, irmãos, ela vai fazendo com que muitas nações, irmãos, elas se prostituam, né? Jerusalém, ela vai fazer também com que muitas nações, irmãos, adorem o Deus falso do anticristo. Por quê? Porque ela, irmãos, vai estar unida, né, aos deuses, né? Perdão, os deuses não, as nações que servem ao Deus falso do anticristo. Então, irmãos, quando Jerusalém, no tempo do fim, se unir com essas 10 nações e prostituir a sua fé, ela se torna uma grande Babilônia. Babilônia quer dizer o quê? Confusão, irmãos. Certo? Ali no início do assunto da Torre de Babel, qual que era o objetivo dos homens, né? Eles queriam fazer uma cidade, né? Com uma torre que alcançasse o céu e queria fazer para eles um nome. E o objetivo deles era que os povos, né? Não se espalhassem, mas que os povos se unissem, que tivesse uma união de povos. E então, irmãos, nós conhecemos essa história ali, né, da Torre de Babel. Então, irmãos, nota que ali os povos queriam não se separar, mas ficar unidos, certo? Então, no tempo do fim, haverá uma união dessa Jerusalém apóstata com aquelas 10 nações, revelado nos 10 chifres da besta. Então, aquilo ali será uma grande Babilônia, né? A Jerusalém é chamada de Grande Babilônia por quê? Por causa dessa união que ela vai fazer com esses povos, né? Só que nessa união, irmãos, eles vão fazer o quê? Vão negar a fé verdadeira, né? Vão se prostituir com o Deus do anticristo. Por isso ela é comparada a uma grande meretriz. Ela vai fazer uma confusão danada, né? E através dessa Jerusalém, ela vai... Muitas nações, né, vão se aliar a fé estranha, né? A apostasia do reino da besta. Então, irmãos, vamos continuar aqui. Verso 20. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, ó. E sobre os homens do céu, e sobre os homens, perdão, irmãos, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, chuva, de pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então, os irmãos notam que aqui, quando Deus ele se lembra da grande Babilônia, da Jerusalém apóstata do tempo do fim, os irmãos notam que vem, né, essa chuva de pedras. Irmãos, lá no livro de Ezequiel, quando ele fala da grande meretriz também, que é a Jerusalém apóstata, ele fala que Jerusalém apóstata seria julgada como são julgadas as adúlteras. Irmãos, como que lá na lei de Moisés era julgada as adúlteras? Através do apedrejamento. Então os irmãos notam essa saraiva de pedras do peso de um talento caindo sobre a grande Babilônia. O que isso nos revela? A grande meretriz, que é a grande Babilônia, que é a grande cidade, sendo apedrejada. Ou seja, o profeta Ezequiel disse que Jerusalém apóstata seria julgada como uma prostituta, ou seja, seria apedrejada. Nota que aqui na 7ª taça da ira de Deus, a grande Babilônia, né, a grande cidade, ela está recebendo o apedrejamento, né, mediante essas... Ela está recebendo o apedrejamento, certo, irmãos? E para uma adúltera ser julgado na época da lei, o que era necessária? 2 ou 3 testemunhas. Então, os irmãos notam que lá no assunto das 2 testemunhas, o que acontece? Os corpos delas jazem na praça da grande cidade.
as duas testemunhas deu testemunho lá na grande cidade, que é Jerusalém. Então, irmãos, a grande cidade, que é Jerusalém, vai se recusar a ouvir as duas testemunhas, que é uma tipificação da igreja. Certo, irmãos? E mediante essa grande cidade, a Jerusalém apóstata, não ouvir o que as duas testemunhas falou, ela vai ser apedrejada por continuar no seu pecado de idolatria, certo, irmãos? Então, a segunda voz do segundo anjo vai nos revelar o quê? A queda da grande Babilônia. Quem que é essa grande Babilônia? É a Jerusalém apóstata do tempo do fim, que vai se unir com as nações, né, que estarão adorando o Deus do anticristo. Certo, irmãos? Ou seja, ela vai prostituir a sua fé. Ela vai se unir com aquelas nações, só que ela vai cair. Aquela união da Jerusalém apóstata com as 10 nações do anticristo não vai dar certo, irmãos. Vai ter a sua queda, vai cair. Então, quando os irmãos olham lá em 19 de Apocalipse, aquela grande multidão está louvando a Deus. Por quê? Porque Deus ele vingou o sangue dela, da grande multidão, né? Da mão da grande meretriz. Porque a meretriz, né? Essa grande Babilônia também estará matando o povo santo no tempo do fim. Então, irmãos, vamos aqui para a voz do terceiro anjo. Verso 9. E o seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, irmãos, a terceira voz do terceiro anjo vai nos revelar o quê? O castigo que virá sobre aqueles que adorar a besta. Aqueles que adorar a imagem da besta é aqueles que receberam o sinal na testa ou na mão. E qual será esse castigo, irmãos? Vai sofrer o castigo das 7 taças da ira de Deus, certo? E vai ser atormentado no lago de fogo. Veja aqui, ó, também o que? Aqueles que recebem o sinal da besta, aqueles que se apostatam da fé. Irmãos, receber o sinal da besta, receber a marca da besta e adorar a imagem da besta é apostatar da fé. Nota, irmãos, que lá na primeira voz do primeiro anjo está chamando o povo a adorar o Deus verdadeiro, porque o povo vai estar adorando um Deus falso. Então já começa aí. Então, irmãos, aqui na terceira voz já está falando do castigo, certo? Então aqui, irmãos, qual que é esse castigo? Sofrer o castigo das 7 taças e ser atormentado com fogo e enxofre no lago de fogo. Ó. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. Os irmãos notam que a Bíblia fala ali de 7 cálices da ira de Deus. Nos 5 primeiros cálices da ira de Deus, irmãos, está falando dos castigos que vai ser lançado sobre quem? Sobre os adoradores da besta e sobre aqueles, né, que estiverem adorando a besta. É o que fala aqui também. Na sexta taça é a preparação para a batalha do Armagedon. Na sétima taça é o julgamento da grande Babilônia. Então, irmãos, tá falando aqui sobre os cálices da ira de Deus. Quem adorar a besta, né? Quem receber a marca da besta, quem apostatar da fé, vai participar, vai sofrer o dano das 7 taças da ira de Deus, ó. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Quer dizer, além de passar pelo castigo das 7 taças, ainda, irmãos, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ó, verso 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Irmãos, o que é um tormento? É uma tortura física. Então, aqueles irmãos que são lançados no lago de fogo e enxofre vão estar sentindo ali uma tortura física. Existe aqueles que falam que, se eu não me engano, chama aniquilacionismo, né? Essa doutrina que fala que não existe castigo eterno, não existe
castigo no lago de fogo, ali é tudo simbólico, a pessoa vai simplesmente deixar de existir, mas aqui está dizendo, ó, e a fumaça do seu tormento. O que é um tormento? É uma tortura física. Então o homem vai passar por uma tortura física no lago de fogo, ó. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. O que quer dizer, irmãos, que essa fumaça sobe para todo sempre? Eu vou dar uma explicação. Se os irmãos acender um fogo e o fogo durar 1 hora, durante 1 hora tem fumaça, porque o fogo ele gera fumaça. Então, se a fogueira durar 1 hora, então é 1 hora de fumaça também. Então, se o fogo, né, a fogueira durar 2 horas, é 2 horas de fumaça. Então, irmãos, o que quer dizer que a fumaça do tormento sobe para todo sempre? Quer dizer o seguinte, que é o fogo que não se apaga. É uma fumaça que não vai terminar, porque enquanto existe o fogo, existe a fumaça. Termina o fogo, termina a fumaça. Agora, como essa fumaça está subindo para todo sempre, está nos revelando o quê? Um fogo que vai queimar para sempre também, certo, irmãos? E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso. Olha só, não tem repouso, nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Quer dizer, aqueles que apostatar da fé, recebendo a marca da besta, vai sofrer o castigo das 7 taças da ira de Deus e vai sofrer um castigo eterno no lago de fogo. Ah, mas como que o irmão sabe que no lago de fogo o castigo é eterno? Irmãos, olha aqui, não tem repouso nem de dia nem de noite. Quer dizer, é uma tormenta contínua, sem parar, certo, irmãos? Então tá deixando bem claro que não tem repouso nem de dia nem de noite, é um castigo contínuo, é um castigo eterno, certo, irmãos? Então vamos resumir aqui. A primeira voz do primeiro anjo vai nos revelar o quê? É a igreja chamando os homens ao arrependimento, converter o coração dos homens a Deus, para que os homens temam a Deus e não temam o Deus falso do anticristo. O segundo anjo vai nos revelar o quê? A queda da grande Babilônia, que é a grande cidade, que é a Jerusalém apóstata do tempo do fim. Querendo dizer que aquela união que Jerusalém apóstata do tempo do fim vai estabelecer com os 10 reinos, né, revelados nos 7 chifres da última cabeça da besta, essa união não vai dar certo. A Jerusalém apóstata vai se unir com aqueles povos, com aquele reino, vai se tornar uma grande Babilônia, mas Deus vai derrubar ela, certo, irmãos? E aqui na voz do terceiro anjo, vai nos revelar o quê? O castigo de todos aqueles que apostatar da fé e dá ouvido à besta. Todos aqueles que receber a marca da besta, a todos aqueles que adorar a besta, esses apostatam da fé, irmãos, certo? E esses que vão se apostatar da fé vão sofrer o castigo das 7 taças da ira de Deus e vai sofrer um castigo eterno no lago de fogo e enxofre, porque ali é dito, né, que a fumaça, né, do tormento daqueles que estão no lago de fogo sobe para todos sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Quem que é os santos? A igreja, o povo de Deus. E os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Verso 13, para nós concluir. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Irmãos, aqui no verso 13 é nos revelado a metade da última semana profética e é revelado para nós, irmãos, o quinto selo. Por quê? Porque, veja bem, está escrito, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Irmãos, quando que a besta se levanta e passa a perseguir a igreja? Na metade da última semana profética. Na metade da última semana profética, irmãos, a besta se levanta do abismo, passa a perseguir o povo santo e matar o povo santo.
Por isso que lá em 13 de Apocalipse é dito que ela tem autoridade, né, para continuar, né, para agir por 42 meses, então 3 anos e meio. Então, irmãos, o Apocalipse nos revela os últimos 7 anos. Os 3 anos e meio primeiro é o princípio das dores. Na metade, quando terminar esses 3 anos e meio primeiro, vem a metade da última semana profética. Aí sim vem as dores de fato, irmãos. Vem o tempo da grande tribulação. E é no tempo da grande tribulação, irmãos, que o povo de Deus começa a ser morto. É na metade da última semana profética que o povo começa a ser morto. Por isso está escrito, ó, bem-aventurados os mortos que desde agora quando? Desde o início desde a metade da última semana profética, porque é na metade da última semana profética que se levanta a grande tribulação e o povo santo passa a ser morto. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, ó, para que descansem dos seus trabalhos. Veja bem, aqueles que morrem no Senhor, né, no tempo da grande tribulação, eles vão o quê? Descansar dos seus trabalhos, irmãos. Os irmãos notam que lá no quinto selo, João ele tem a visão daqueles que foram decapitados, né, que foram mortos pelo testemunho de Cristo, e as almas deles estão debaixo do altar, e eles clamam, né, por vingança do sangue deles. E a Bíblia diz, né, no quinto selo diz que é dado a eles compridas vestes brancas e é dito que descansem por mais um pouco de tempo, até que se complete o número daqueles que vão morrer como eles morreram, quer dizer, torturados, né, na grande tribulação. Então, irmãos, nota que lá no quinto selo é dito, né, é dado vestes brancas para os que estão debaixo do altar, e é dito que eles descansem por mais um pouco de tempo. Certo, irmãos? Porque o quinto selo vai nos revelar aqueles que foram mortos, né, na grande tribulação. Eles estão debaixo do altar de Deus, simbolicamente, é claro. Por que debaixo do altar de Deus? Era no altar que se fazia o sacrifício. Então, todos aqueles que estão morrendo pela fé em Cristo no tempo da grande tribulação, Deus está aceitando como um sacrifício agradável. Por isso essa simbologia de estar debaixo do altar, certo, irmãos? Então os irmãos notam que é dito para eles descansar por mais um pouco de tempo. E aqui diz, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. Na onde está revelado que o povo está descansando do seu trabalho após a morte? Lá no quinto selo, irmãos, certo? É dado a eles vestes brancas para descansar dos seus trabalhos. E é dito para esperar mais um pouco de tempo, porque mais cristão, né, hão de morrer como eles morreram. Certo, irmãos? Nota que é dado a eles vestes brancas. E lá no assunto, né, da grande multidão, aquela multidão, ela tá com vestes brancas, né? E os irmãos notam que aquele anjo pergunta para João quem era aquele povo, né, aquela grande multidão. João diz, eu não sei. Ele diz, aliás, ele diz, tu o sabes. Aí o ancião ali, aquele anjo diz, né, esses são os que vieram de grande tribulação. Ou seja, aquela grande multidão que está vestida de branco, ela veio de uma grande tribulação. O corpo dela que estava lá no mundo dos mortos foi tirado, irmãos. Certo? Então os irmãos notam, lá no quinto selo é dado vestes brancas. A grande multidão que vem de uma grande tribulação, ela vem vestidas de veste branca. É dito, irmãos, para aqueles que estão debaixo do altar de Deus, descansar por mais um pouco de tempo. Então aqui, irmãos, é dito, bem-aventurados os mortos que desde agora, metade da última semana profética, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Então, irmãos, eu peço perdão que o vídeo ficou um pouco grande, eu achei que ia ficar menor, né? Mas eu imagino que os irmãos entenderam, né? O que eu quis passar aqui para os irmãos. Eu espero que o vídeo tenha trazido sabedoria, entendimento, conhecimento e edificação na vida dos irmãos.
Eu peço para os irmãos que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, ativar o sininho, né? Para estar sempre recebendo a notificação de novos vídeos, né? E também peço para os irmãos orar para mim, para Deus dar mais sabedoria e entendimento, né? Com respeito a esses assuntos, né? Para poder fazer mais vídeo e compartilhar com os irmãos. Também peço para os irmãos, compartilhe o vídeo com mais irmãos na fé, para que mais servos de Deus, né, cheguem ao conhecimento desses assuntos. Então, irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui. Fique todos com a santa paz de Deus. Amém.